Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos hoje para conversarmos sobre o bem, sobre a ramagem do bem. Vamos à nossa oração inicial. Amigo e Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, lembra que nestes dias de pandemia, o quanto nossa fé tem fraquejado, o quanto nós precisamos de que você, com o seu amor por nós, nos faça vivificar aqueles ensinamentos de que eu estarei convosco todo o tempo, e que isso nos fortaleça, nos faça superar essa época que é realmente uma época de provação, e nos faça sempre manter a crença de que você é o amor, você é o bem, e que você é o caminho, o destino que a gente vai atingir no fim da nossa encarnação. Vamos então falar sobre o bem, sobre fazer o bem, sobre como nos tornarmos melhores. A índole do homem é boa. O que lamentavelmente existem são homens bons fazendo coisas más. É necessário que a gente perceba que precisamos a cada dia nos tornarmos melhores. Essa reforma íntima, ela é necessária. E a gente precisa fazê-la não como uma obrigação, mas como alguma coisa que venha de dentro de nós, alguma coisa que intimamente desejemos. Não existe nada de bom que não possa ser melhorado. Analisando a criação do mundo, vamos verificar de que tudo é perfeito. Tudo o que Deus criou foi realmente necessário. Não existe nada em excesso, não existe nada que possa ser dispensado. Se você analisar o seu próprio corpo, você vai verificar que todos os órgãos, todas as glândulas, todas as células são necessárias. Se você encostar um alfinete no dedão do seu pé, você vai verificar que o sistema nervoso vai levar uma mensagem para o cérebro. E imediatamente o cérebro vai perceber que alguma coisa está errada. E você vai tirar o dedo do lugar onde estava, porque estava sendo ferido. Se você olha para um objeto qualquer, os seus olhos não traduzem o que aquele objeto significa, mas a mensagem é enviada ao cérebro e o cérebro codifica aquilo de acordo com o que estiver vendo pela frente. E não somente isso, como também ele adverte. Se você vê um caminho com pedras ou cacos de vidro, a mente diz para você, não vá por esse caminho, vá por um outro que está mais tranquilo o seu andar. Ou seja, pequenas coisas do nosso organismo que não podem ser desprezadas, mas que Deus na criação levou em conta tudo isso. Ou seja, a obra de Deus é perfeita. Quando a gente analisa a criação, não só do corpo humano, mas do universo em si, vai ver que o equilíbrio é a temática número 1. A Terra aparentemente está solta no espaço. Quem segura a Terra para que ela não caia nem saia do lugar? Os outros astros. Na ciência de Deus, que os homens já conhecem, massa atrai massa. Existe até uma fórmula física sobre isso. Então a massa de outros planetas segura a Terra no seu lugar, na sua posição. E assim como fala sobre a Terra, todo o universo está equilibrado. Todo o universo, falando agora do universo Terra, mantém o mesmo equilíbrio. Deus criou o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Eles se equilibram. Existe uma complementação, uma sabedoria em toda esta vida que ele deixou. No meio de tudo isso, pertencente ao reino animal, Deus criou o homem. Nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, ele não queria que nós fôssemos objetos manipulados por ele. Queria nos dar a liberdade e nos deu o livre-arbítrio. Nos deu a capacidade de pensar. E então aqui começa o nosso grande drama. O homem é livre, tem a capacidade de pensar,
tem a capacidade de agir e fazer aquilo que ele acha correto. O que acontece? O que foi que aconteceu? No meu entendimento, o homem cometeu um grande engano, mas um grandíssimo engano, porque ele pensou que toda a natureza, todo o globo fosse dele. Então, se é meu, eu faço o que eu quero. E no meio desses homens, alguns, além de se considerarem que nós somos os donos, eles se consideram o próprio dono. Então existem homens que se dizem poderosos, que têm o domínio, que têm a força e podem fazer o que querem. E infelizmente, qual é o resultado? Guerras, briga entre irmãos, egoísmo, ganância, coisas e mais coisas que o homem vem fazendo ao longo do tempo, que tem simplesmente ferido a criação de Deus. A floresta diz para o homem: você pode cortar árvores, mas você não pode destruir a floresta. O peixe, o animal, o gado, diz: você pode matar 1 ou 2 unidades, certo? Tantas quantas necessárias, mas você não pode me destruir. Então a tendência do homem, quando pensa em querer realizar seus desejos, por mais difíceis que sejam, a qualquer custo, ele está ferindo o globo, está ferindo a natureza. E nós pensamos o seguinte: não, eu posso, a natureza que se lasque. Mas na sabedoria de Deus, nós vemos uma coisas maravilhosas. Quem disse que a natureza não tem sentimentos como nós temos? Quem disse que a natureza não tem seus recursos de defesa como nós temos? Ao contrário, se uma luta existisse entre o homem e a natureza, certamente a natureza ganharia. E a pandemia hoje é uma prova disso. O mundo está se revoltando contra o comportamento do homem. Um alerta está sendo dita: devagar, devagar, meu amigo, não é por aí que você pode ir. Porque se você me matar, morremos todos nós. Existe uma coisa interessante que eu já me lembrei algumas vezes, assim: se o sol um dia apagar, não tem importância nenhuma, porque o sol aquece a gente, mas existe aquecimento artificial. O sol nos dá luz, existe luz artificial. O que eu dependo do sol, eu resolvo aqui mesmo, lendo engano. O seu alimento depende do sol. A sua sobrevivência como corpo humano depende do sol. As árvores que limpam o ar dependem do sol. Ou seja, existe uma interdependência sábia, equilibrada, que nós, homens, estamos atualmente, ou não enxergamos, ou fazemos que não enxergamos. E continuamos nesse trabalho, nessa guerra inútil que é destruir a natureza. Quando a gente fala em destruir a natureza, simplesmente para repetir o que as reportagens e os anúncios e os jornais nos alertam o tempo todo, começa assim: o homem desmata ignorantemente, e aquelas árvores fazem falta para a própria purificação do ar que o homem respira. O homem polui os rios, o homem joga os esgotos químicos nos rios como se aquilo fosse uma brincadeira. E na realidade os rios estão contaminados e a própria água potável do homem muitas vezes também está contaminada. O homem desregradamente está poluindo o ar que ele respira. E a natureza se ressente disso. Vem a alteração do clima, vem as enchentes, onde tinha seca tem enchente, onde tinha enchente hoje tem seca. Ou seja, o mundo fisicamente está sendo tão destruído que ele começa a reclamar. Começa a reclamar de uma maneira séria, porque o degelo das calotas polares é uma realidade. O aumento da temperatura do globo é uma realidade. Então alguma coisa está errada nesse comportamento. Estamos falando, minhas amigas e meus amigos, sobre fazer o bem, sobre nos transformarmos, sobre nos melhorarmos. E é isso que é feito, que nós temos que fazer. Mas não é para ele fazer, ele se melhorar. É para eu me melhorar, você se melhorar. E você se melhorar. Só assim poderemos ter um melhor resultado, uma condição mais humana de poder sobreviver nesse globo. Mas pelo que eu tenho visto das notícias, das pesquisas, é de que a pandemia que o mundo hoje atravessa é consequência de um vírus que foi
que teria saído de um animal, ou de um rato, ou de um morcego. Esse vírus ganhou o ar atmosférico, ganhou o corpo humano e aí se proliferou. Mas o mundo inteiro está sofrendo isso. Ou seja, os animais estão também revoltados contra o homem e provavelmente isso é uma manifestação dos animais em defesa da sua própria vida. O urso no polo não tem mais alimento para ele, é uma raça em extinção, uma espécie em extinção, porque os animais que ele costumava e que prestavam equilíbrio ao seu próprio sistema alimentar não existem mais, porque a temperatura do globo afetou o habitat deles e eles ou foram extintos ou se mudaram. Por que tubarões hoje aparecem em praias? Em muitos casos, que eles vêm procurar alimento, porque o alimento deles o homem já destruiu, já impediu através de pescas predatórias. O homem tem feito coisas contra o mundo animal, contra o mundo vegetal, cuja resposta vem para o próprio homem. E essa pandemia de hoje, no meu entendimento, é um alerta que a natureza está dizendo ao homem: segura lá, meu amigo, não é por aí o caminho, senão todos vamos perecer. Mas o que eu vejo de bom, de maravilhoso nesse momento atual, é de que esse alerta que está sendo dado ao homem, ele está enxergando. Ele está percebendo que vinha numa direção errada, equivocada. O que é que ele fez hoje? Ele se uniu, mudou de atitude, e nós vemos hoje que todo o universo praticamente está num comportamento de união, de colaboração, em que os governos e as empresas se empenham para poder defender a população. E eu resumiria isso da seguinte maneira: o homem, predador da natureza, se transformou de predador em protetor, porque ele sabe que se continuasse assim, ele próprio pereceria. Eu diria até, por essa o homem não esperava. O homem precisa mudar. O homem precisa voltar às suas origens. E quais são suas origens? As origens que Deus traçou para ele. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, para praticarmos o bem, para poder evoluirmos, para progredirmos, para caminharmos em direção a Ele. Ou seja, o caminho estava traçado, mas ele não seguiu essa orientação. Deixou-se levar pelos interesses, deixou-se levar pela ganância, mas fico feliz na maravilha do comportamento humano, né? Na capacidade dele de se transformar. Então ele hoje procura e percebe de que ele precisa se aliar, ele precisa estar com o colega, que todos somos irmãos e que todos somos iguais. Coisa maravilhosa. O vírus veio e tratou todos os homens indistintamente, ricos, pobres, brancos, negros, se independe da religião ou da crença. O vírus disse: cheguei aqui e não tem diferença nenhuma para mim, e vou atacar contra todos, porque vocês estão me atacando, vocês estão guerreando comigo. Então eu poderia até dizer, a natureza deu uma mensagem ao homem, a natureza enviou um alerta: precisamos mudar. E o homem mudou. Mudou porque o que se viu no mundo de hoje era uma coisa que, se alguém falasse isso 6 meses atrás, alguém diria: não duvido muito, inacreditável, isso é um utópico, uma fantasia. Os homens colaborarem uns com os outros, uma empresa que só visa o lucro na sua razão social, certo? Está colaborando com a população, distribuindo álcool gel, colaborando com as pesquisas, distribuindo cestas básicas. O governo que só quer vem a nós, devolvendo ao povo o dinheiro que ele cobrou dos impostos e não aplicou. Que coisa maravilhosa, coisa que está ocorrendo no mundo inteiro. Como o homem, é como diz aquele filósofo antigo, aquele estudioso, o homem, esse desconhecido, o homem não se conhecia realmente.
Nunca imaginou que isso pudesse chegar a esse ponto. Pessoas, inclusive, que minimizavam a pandemia, aos poucos foram cedendo e passaram a compreender de que a pandemia é um alerta. A pandemia é um dizer a você, mude. Você precisa mudar. Então eu pergunto a você, meu irmão, a você, minha irmã, o que é que você vai fazer? Você poderá até dizer, coitado de mim, o que é que eu posso fazer? Então eu vou lhe dizer. Madre Teresa de Calcutá, cuja obra você deve conhecer, muito semelhante à obra de Irmã Dulce aqui em Salvador, disse, meu trabalho é uma gota de água no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Ou seja, a importância das pequenas coisas. A importância de você valorizar o seu comportamento. Deus está presente em tudo e em todos os lugares. Mas eu vejo uma montanha gigantesca, muito bonita, digo, Deus está ali. Mas Deus também está aqui, nesse fio de cabelo da minha mão. Deus também está nesta flor de plástico que está aqui. Deus também está aqui nos átomos do ar que eu respiro. Deus está em todos os lugares. As mínimas coisas que você pode imaginar são importantes. Você não pode desprezar nada da criação. Então, o que está faltando hoje ao mundo é que você, meu irmão, você, minha irmã, perceba de que a paz do mundo começa em mim, a paz do mundo começa em você, a mudança do mundo começa em você. Existe até aquela frase que diz, você quer mudar o mundo? Mude. Essa mudança está em você. E eu imagino que nós todos que temos um bom conhecimento do que é a vida, do que é a cultura, do que são os ensinamentos, podemos perceber o que significa isso. Um oceano é um montão de gotas. Uma nuvem que a gente olha assim e se surpreende com o tamanho dela, são gotículas de água. O deserto são pequenos grãos de areia. Tudo isso a gente vai ver de que como a grandiosidade está nas pequenas, começa pelas pequenas coisas. Uma montanha, uma grande pedra imensa, é completamente, no seu interior são átomos. E a dicotomia interessante é que aquela montanha de pedra pura, que você acha que ela é imóvel, os átomos estão em altíssima velocidade girando dentro dela. Meu amigo, minha amiga, vamos decidir. Vamos tomar uma decisão íntima, pessoal, mas verdadeira. Vamos mudar. O mundo vai melhorar muito. Eu me orgulho muito de ser brasileiro. Me orgulho muito de ser baiano. Mas eu não posso dizer a mesma coisa do Brasil de hoje. Não posso dizer que o Brasil de hoje é um país bom, que é um lugar legal de se morar. É a violência, a fraude, o roubo, a mentira, o engano, tudo isso construído por um só culpado, que a gente sabe logo quem é o governo. Sim, meu amigo, mas o governo que está ali, fomos nós que o escolhemos. Então nós somos verdadeiros responsáveis pelo que o país atravessa hoje. Então agora eu gostaria de aproveitar essa nossa conversa para que a gente refletisse um pouco no seguinte: um mal atingiu toda a natureza, o mundo inteiro, o globo todo. O homem mudou e reagiu. De todas as formas possíveis, ele tentou conseguir dominar e controlar o vírus. Ainda não conseguiu totalmente, mas já fez muito e vai continuar fazendo. Até que ele diga, venci o vírus através da vacina. Quando vacinados, estaremos protegidos, mas o vírus continuará existindo. Então quem descuidar, o vírus volta. Então eu volto continuando o que eu estava dizendo. Diante de toda essa mudança que o homem tomou, diante dessa mudança que se vê no universo, em todo o globo, o que é que você vai fazer pelo bem do Brasil? O tema de hoje é fazer o bem. Como é que você pode fazer o bem? Não sabe como? É muito fácil. É nessas pequenas coisas que você pode se transformar e você mostrar quem você é.
Não é fazendo julgamento. Simplesmente conversando. Que tal sermos mais justos? Mais honestos? Sermos amigos da verdade? Que tal a gente fechar a janela do nosso carro para não jogar o lixo na rua? Que tal a gente deixar de dar a gorjeta àquele sujeito que vai transgredir a lei? Que tal a gente respeitar o sinal do trânsito? Que tal a gente devolver no caixa quando o troco foi dado além do necessário, além do devido? Que tal a gente abraçar o outro com mais sinceridade? Que tal parar de julgar? Que tal parar de apontar o dedo para o outro e virar assim todos os 5 dedos para si e dizer, eu vou mudar? Porque eu sei que quando eu fizer o bem, quando eu mudar, o bem volta a mim. Essa é a lei de Deus. Ame o próximo como a si mesmo. Todo o benefício vem para você. Demora, difícil de enxergar? Não é. Talvez a velocidade com que você esteja vivendo seja uma velocidade muito rápida, muito alta, e você não tem tempo para você mesmo. Eu acho maravilhoso quando uma mulher diz assim, vou tirar um tempo para mim, eu vou ir para a academia, vou cuidar também do meu visual, vou procurar emagrecer. Coisa maravilhosa, procurando o bem de si próprio. Mas quando você procura o bem de si próprio, você tem também que incluir o outro. Então eu diria a você, vamos parar um pouco, vamos diminuir o nosso ritmo, para que a gente tenha durante o dia algum tempo para pensar em nós. Para pensar que o nós que nós somos é Deus em nós. Quantas vezes no dia de hoje você pensou em Deus? Não vou mudar a pergunta. Quando foi a última vez que você se lembrou de Deus? Do Deus amigo, do Deus colega, do Deus que está sempre presente com você. Você talvez nem lembre. O amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós é tão grande, que nós não temos a capacidade de compreender. Jesus disse, meu amor por você é infinito e incondicional. Mas nós sabemos amar. Claro que nós amamos. Sob estas condições, eu amo você, minha amiga, eu amo você, meu amigo, por todo o sempre. Para eu amar você, você tem que ser legal comigo. Para eu amar você, você tem que me agradecer. Para eu amar você, você também tem que me amar. Amor condicionado não é amor. O amor de Deus por nós é um amor sem condições. A mãe, quando cuida do filho, não tem limitações. O pai, quando sabe da sua responsabilidade com a família, não tem limitações. E isso é que nós vamos compreender. Nós somos deuses, como Jesus próprio disse. Existe dentro de nós divindade, e essa divindade vem da nossa origem. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Como diz o nosso amigo, Deus é inevitável. Isso quem falou foi um médium americano chamado Donald Neely, que escreveu Conversando com Deus. Aliás, quando eu lia esses livros, eu comecei a aprender umas coisas maravilhosas. Quando eu era mais novo, estudei em colégio de orientação religiosa católica e me criaram para mim, aliás, certo? Um Deus exigente, um Deus que tem uma espada muito grande, uma espada justiceira, que ele cortava e matava e aniquilava todos que não faziam o bem. E ainda os mandava para o inferno para queimar no fogo eternamente. E a gente crescia baseado nesses ensinamentos. Mais tarde eu fui ver, através de pesquisas minhas próprias, e a maioria delas através de livros, mesmo também através de filmes, que Deus é um cara legal. E não era aquele justiceiro que me ensinaram, ou que eu aprendi, ou que eu aceitei. Deus é um cara legal. E lendo os livros de Donald, existe um dele que diz assim, que o título é Amizade com Deus.
E eu comecei a ver ali que Deus é um amigo. Deus é um amigo que dá a você tudo o que você precisa na hora certa, sem exigir nada de tudo. E nós muitas vezes achamos o seguinte: não, meu Deus, como é possível que você me abandone nessa hora, se eu sou tão bonzinho? Eu vou à missa todos os dias, eu pratico, eu frequento o templo, eu dou esmolas. Eu tinha 3 camisas, eu dei uma para o amigo, meu amigo que não tinha camisa. Oh, quanta pobreza de espírito! O ser bom tem que estar dentro de você. O ser bom não tem balança para medir. Ou você é bom, ou você não é bom. Ou você faz o bem, ou você não faz o bem. Pare. E faça todos os dias, minha amiga, meu amigo, uma reflexão sobre o seu dia. São mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h30 mais ou menos. Mas de noite, quando der umas 7h30, 8 horas, você está em casa, já jantado, já alimentado, o seu corpo pedindo um descanso. Faça um teste, uma experiência. Tire 10 minutos todos os dias antes de você dormir, se recolha ao seu quarto e analise o seu dia. Você vai ver em quantas coisas você poderia ter feito melhor. Mas o dia já passou. Não importa. O amanhã vai amanhecer, vai chegar. Você, dentro de mais algumas horas, vai acordar e vai ter uma nova oportunidade de se melhorar, de fazer o bem, de poder amar o outro como Jesus ensinou. Faça o teste, experimente, e você vai ver o bem voltando a você. Falando sobre o bem, o que é o bem em si? Poderiam existir várias definições. Não seriam totalmente convincentes. Eu diria de que o homem vem de Deus. E ele deve procurar, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, tudo que o leve de volta a Deus. Talvez seja um pouco difícil, porque nós não conhecemos Deus, não sabemos seu tamanho, sua forma, a sua cor, como ele é, não sabemos nada disso. Como não sabemos, os grandes pintores da antiguidade sempre retrataram Deus como um super-homem. Se o homem tem normalmente 1,80 m de altura, criaram então um homem com 2,30 m, 2,50 m, para representar que ele é um homem superior ao homem que nós conhecemos. Isso é totalmente simbólico. O Deus que nós precisamos adorar, precisamos seguir, quem trouxe para nós o melhor exemplo foi Jesus, o Filho de Deus, que no meu entendimento é o próprio Deus. Como nós somos parte do corpo de Deus, não temos o poder de Deus, não temos o conhecimento de Deus, mas somos pequenos deuses, viemos de Deus e para Ele vamos voltar. Então, para fazer o bem, nada melhor do que você procurar seguir os ensinamentos do Mestre. E esses ensinamentos do Mestre são o nosso dia a dia. Embora tornados públicos para nós há 2000 anos atrás, eles são atuais em todos os sentidos. Existe um livro cujo título é Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Porque ele conhecia a psique humana. E o que ele conhecia é válido perfeitamente pelos dias de hoje. Então, levaram um aleijado para Jesus. Em todas as atitudes que faziam isso, eles tinham aqueles que estavam procurando a crença nova, mas eles tinham aqueles que estavam desafiando Jesus. Levaram o aleijado para Jesus, e as pessoas que estavam justamente procurando ver os pontos fracos de Jesus, se é que eles existiam, estavam sempre provocando, testando. Mas Jesus conhecia o pensamento dessas pessoas. Então, eles veem assim e dizem: puxa, Jesus vai curar o paralítico? Ah, eu duvido. Jesus, então, conhecendo isso, se volta para essas pessoas e dizem: o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Não tinha resposta, o pessoal fica mudo nessas horas. Então Jesus diz para o aleijado: os teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda.
E ele se levanta e sai curado. Interessante notar é o seguinte: por que esse homem nasceu paralítico? Nós, quando nascemos, trazemos conosco toda a bagagem das vidas passadas, todos os lucros e todos os prejuízos, todas as benesses e todas as dívidas, e vamos resgatando-as encarnação após encarnação. Esse homem que estava ali aleijado hoje, quando ele admitiu ser carregado para até chegar em Jesus, ele no seu íntimo sabia e conhecia o como ele tinha sido o pecador. E ele estava procurando a luz de Deus, a luz que cura. Então Jesus já encontrou um homem que estava disposto a aceitar aquele perdão. E ele é curado. Nós temos pecados enormes em nossas costas, tão grandes que nem sequer paramos para analisá-los, mas existem. O que é que você pode fazer nessa hora? O mestre não é juiz. Nós sabemos como são os juízes aqui da terra. O mestre é Deus. O mestre é Pai. Então nós precisamos ter com Deus uma ligação mais próxima, uma ligação que traga para nós frutos, mas frutos que a gente possa percebê-los e possa usá-los em benefício próprio. Quando você está ajudando um outro, quando você está visitando o amigo na cadeia, ou quando você está levando o pão para o faminto, você está fazendo isso com Deus. Ele próprio disse: me visitastes quando eu estava enfermo, me visitastes quando eu estava na cadeia, me alimentaste quando eu estava com fome. Então, minhas amigas, meus amigos, o caminho que nós precisamos, a orientação que nós precisamos realmente para poder mudar, para poder nos melhorarmos, para poder ajudarmos na melhora e na transformação do mundo, está em Deus. No Deus que está dentro de você, que disse: eu estarei convosco todos os dias. Mas você, ainda hoje, acredita na televisão. Existem certas coisas que chegam só para atrapalhar, que é uma tal de chamada de fake news. Viu que meu inglês é bom? O que são isso? Mentiras que alguém lá resolve botar na televisão, botar no celular, botar na rede social. E quantos de nós acreditamos nisso? Brigamos por causa disso? Fazemos trabalhos em cima disso? E duvidamos de Deus. Deus disse assim para você: tenha fé, confia em mim. As provas que você precisa estão todas aí. E a gente não acredita na televisão. Acredita no boato que o colega trouxe. Rapaz, eu tenho uma novidade para você. Lá vem bronca. Para que caminhar por aí se você tem a luz no seu caminho? Se você tem este ser que ele criou, que está lhe dando a mão o tempo todo. Como somos curtos. É por isso que eu disse: surpresa para o mundo inteiro como o homem mudou diante da pandemia. Ninguém imaginaria isso. Ninguém de sã consciência diria que esse homem predador algum dia mudaria. E mudou. O que nós precisamos então hoje, minhas amigas e meus amigos, nesse fim de conversa, é fazer com que esta atitude que o homem tomou para defender a sua própria vida perante o vírus permaneça. E não adianta dizer: eu mudei, combati o vírus, botei a máscara aqui e passei o álcool gel na mão, eu venci o vírus. Você é um derrotado se você não disser: o meu coração mudou. Eu hoje vejo as coisas de um lado diferente. Eu hoje vejo que até esse vírus, que aparentemente veio guerrear contra o homem, é necessário. Porque se ele não fosse necessário, Deus não teria criado. Nós pensamos hoje que o verme é um troço que só faz repugnante e que só faz mal à humanidade. Coitado de nós se não fossem os vermes. Coitado de nós se os corpos humanos não se desfizessem com os vermes e virassem água de novo. Coitado de nós se não fossem essas mínimas coisas que Deus colocou em nosso caminho. E que nós nos tornamos míopes, ou nos fazemos de míopes e não enxergamos. Que tal abraçar Jesus? Aquele que veio ao mundo para trazer a você paz,
trazendo ensinamentos, ensinar você a perdoar. Coisa maravilhosa é perdoar. Coisa maravilhosa é você fazer o bem ao seu irmão, levar o alimento para ele. Ser irmão e abraçá-lo com sinceridade. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse brigado com alguém dormir em paz. Tem até uma mensagem que eu recebi em uma menina me deu um presente uma vez, era um livro com mensagens diárias. E tem uma delas, que para mim vale mais do que as outras 364. Diz assim: quando você brigar com um amigo, deixe-o ganhar. Prefira a paz a ficar com a razão. Quantas brigas existem na família e nos ambientes de trabalho, porque eu tinha razão, eu disse a você isso porque eu tinha razão. Deixa para lá a razão. Prefira a sua paz. O que é a sua paz? É Deus em você. É você a compreender que aquela pessoa está em trevas. Aquela pessoa ainda não atingiu a luz necessária. Mas você, que é mais inteligente, é mais sensato, que você que tem a delicadeza, a paciência e a tolerância de ver as coisas, você escolheu a paz. Que maravilha! A paz é tão importante, não a paz dos exércitos que se defrontam e que suspendem suas guerras porque fizeram tréguas e fizeram armistícios. A paz que vem de Deus, quando Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar, mas a paz minha, a paz que eu dou a você, é a paz que vem de dentro do seu coração, porque é aí que eu estou. Não é muito difícil, meus irmãos, não é muito difícil que a gente aproveite esse momento de pandemia, aproveite esses momentos em que existem mensagens vindas de todos os cantos para acordar você, que você se analise melhor. E você sinta o quanto você vai ser beneficiado em mudar. Nas pequenas coisas, no seu dia a dia. Sua vida não vai sofrer uma transformação radical, mas você vai lentamente começar a ter aquilo que Deus colocou na sua criação. Equilíbrio. Emocionalmente você vai se sentir mais tranquilo. Você terá uma condição de aceitar as pessoas como elas são e não julgá-las. Você vai ter condição de aceitar os acontecimentos do dia sem colocar sinões. Ah, mas se o cara não me desse a fechada, eu não teria batido. Ah, mas eu queria ir para a praia e está chovendo. Tudo existe, tudo na criação de Deus vem através da sabedoria. Existe uma expressão que eu vou passar para vocês, que para mim tem sido uma bandeira muito grande. Quando eu estou em dificuldade, quando eu estou nas minhas fraquezas, eu clamo por Deus e peço a Deus que me ajude, me oriente, me dê luz, porque como está Jesus, está preto, não estou aguentando. E sabe o que Jesus diz nessas horas? Confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Confia em mim, eu sei o que estou fazendo. O exemplo disso é que muitas vezes acontecem coisas boas, que a gente se alegra e passa o tempo, e aquilo que a gente pensava que era uma coisa boa, se transforma num problema. E existem outras coisas ruins, por exemplo, uma doença. A gente passa o tempo e depois vê que essa doença foi um alerta muito grande para mim. Você vai, às vezes, como me ocorreu outro dia, dirigindo, eu estava realmente um pouco distraído, quando um carro me deu uma fechada. Eu consegui desviar e evitar uma batida, certo? Mas na contramão não vinha ninguém. Foi minha salvação. Então eu pergunto, por que isso aconteceu? Quem foi que me livrou do perigo naquele momento? Aí, sinceramente, não sei até quando vocês vão poder acreditar. Ao invés, como seria normal, eu parar o carro e o coração está batendo, eu tive um acesso de riso. E dentro de mim, no meu silêncio interior, eu ouvia dizer: está vendo você? Salvei você de um acidente. Deus nos fala o tempo todo, a toda hora, em todos os momentos, em todas as atitudes.
procure enxergá-lo. Se você está com um problema na vista, vá no oculista. Sabe qual é o endereço do oculista? O seu coração. Deus está ali, Jesus está ali. Jesus é o oculista também. Ele resolve qualquer problema. Confesse a Ele suas fraquezas. E tenha o orgulho, a coragem de dizer: meu Deus, eu tenho minhas fraquezas, eu reconheço e preciso de você. Eu quero fazer o bem, quero que você me dê condições para isso. E vai acontecer. Eu não quero, em instante algum, dizer assim: esse cara aí, quando vem palestrar, traz uma série de coisas, mas tudo isso aí é besteira pura. Aceito. Pode ser besteira para uns, talvez seja a salvação para outros. Porque o que eu estou lhe dizendo não é criação minha, não estou inventando nada. Eu estou apenas relembrando a você os ensinamentos que Jesus trouxe ao mundo. Um convite eu vos faço e um exemplo vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui é alimento para o espírito. Verifiquem uma outra passagem interessante. Vocês sabem o que é um cão raivoso, não sabem? Vocês já viram, às vezes, na rua, um cão raivoso querendo agredir uma pessoa e as outras pessoas que estão ao redor pegam uns pedaços de pau, um negócio, e fica todo mundo ali tentando dominar o cachorro, e o cachorro, provavelmente com qualquer doença ou com raiva, babando, querendo destruir o outro que está ali. Imaginem vocês agora, numa comparação grotesca, mas imaginem vocês, Jesus amarrado, sendo chicoteado, colocando aquela coroa de espinho na sua cabeça, que realmente deve ter penetrado no seu couro cabeludo, certo? Cuspido, humilhado, e mais do que você quiser imaginar, que você não conseguiria realmente imaginar o que Jesus sofreu por nós. Ele diz: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É este Cristo que habita em você, minha irmã, meu irmão. É esse Cristo que você precisa enxergar e fazer amizade com Ele. Como eu estou dizendo, fazer amizade, porque Ele é seu amigo e só lhe quer o bem. Não é difícil. Vamos tentar? Vamos tentar, antes que aconteça uma nova pandemia. Obrigado. Amigas e amigos, imagino que a gente trocando ideias como nós fizemos, imagino que relembrando e remexendo com o que se passa em nossa mente, em nosso coração, Jesus está presente e está dizendo: eu estarei convosco todo o tempo. Vamos então, um convite eu faço agora a vocês, certo? Para uma reflexão. Se o momento é bom, se o Mestre está conosco, se todas as condições do nosso coração pedem por uma melhora, pedem por uma mudança de atitude, invoquemos o amor de Jesus, para que a sua luz abra nossos caminhos, para que a sua luz mostre ao nosso coração como amar verdadeiramente o colega que está ao lado. Porque se eu quiser enxergar onde Jesus está, eu vou encontrar Jesus no meu coração, mas também no colega, na irmã, no irmão, no vizinho, no gari, no profissional. Em todos eles, Jesus habita. Como é maravilhoso habitar num ambiente em que todos somos iguais, em que todos temos nossas fraquezas, mas nós temos um Pai amigo, um Pai irmão, que está de braços abertos, de coração aberto, aguardando a nossa volta. Que de Deus viemos e para Deus vamos voltar. Que esse seja o nosso proceder. Que Deus nos abençoe.